O casamento entre Clary, Rose Leslie, e Henry, Theo James, é complicado pela viagem no tempo nesta adaptação de Steven Moffat do romance de mesmo nome de Aldrin Fenegger. Se você nunca leu The Timmy Traveler's Wife, Sky Atlantic, Now, irritantemente sou forçado a usar a ortografia americana. Então você pode ocasionalmente ter se perguntado o que diabos estava acontecendo no exuberante Steven Moffat, adaptação espirituosa, mas errática. Na verdade, mesmo que você tenha lido o romance de Aldrin Fenegger, ainda pode ter ficado confuso. Theo James interpreta Henry, o viajante do tempo titular, em diferentes linhas do tempo, suas idades variadas representadas apenas por perucas ruins. O romance de 2003 de Aldrin Fenegger, The Timmy Traveler's Wife, foi um best-seller instantâneo, um sucesso entre gêneros que combinou elementos populares de ficção científica e romance para criar algo que parecia existir em um espaço próprio, cheio de romance torturado, personagens mal-aventurados e um herói sensível que passou muito tempo nu, caindo do céu. É um romance direcionado a laser para atrair a parte de nós que gosta de histórias em que o amor muitas vezes é sinônimo de dor. Olha, eu também amo Romeu e Julieta tanto quanto qualquer outra pessoa com vários diplomas de inglês, mas me confundiu quando se tratava de entender como deveria ser um relacionamento saudável. Imagine que você, um adulto razoável, de repente é informado por uma menina de 6 anos que encontrou um amigo imaginário na floresta atrás de sua casa. Ela explica que deve vesti-lo bem, porque ele está nu. Então ela acelera com uma braçada de roupas masculinas. Você não sentiria que algo pode não ser kosher com esta situação? Você não a seguiria para se certificar de que esse menor muito vulnerável não estivesse em perigo por um homem nu de verdade? Ou que as calças que ela está carregando não pegassem nenhuma mancha de grama? Quase 2 décadas depois que o romance de Fenegger dominou a lista de best-sellers, uma adaptação de prestígio para a televisão está chegando à HBO, aterrissando bem no meio de conversas culturais mais amplas sobre agência feminina, autonomia e dever. O público ainda vai desmaiar por sua história de destino, almas gêmeas e lealdade romântica. Mesmo quando seu parceiro não parece necessariamente digno desse tipo de devoção? Ou nos cansamos de histórias de amor baseadas em desequilíbrios de poder não ditos e tragédias disfarçadas de aspiração? A resposta está em algum lugar no meio? Eu realmente não sei. E digo isso como alguém que amou o livro quando foi lançado. Crescer é difícil. Alguém poderia pensar que sim, que é o problema enfrentado por A Mulher do Viajante do Tempo. Pensar o arruína de maneiras muito específicas. Chute os pneus mentais demais neste romance de gênero, e a coisa toda desliza direto para Skeveiville. Então, se seu coração está decidido a aproveitar a adaptação para a TV, é melhor simplesmente seguir o que acontece quando o momento descrito ocorre. O adulto em questão, uma governanta, pisca para a filha jovem de seu patrão, Clara Bishiri, Everleigh MC Donnell, e volta sobre o negócio dela. A Mulher do Viajante do Tempo, em seus traços mais amplos, segue Henry de Tumblr, Theo James, um homem cuja desordem genética única significa que ele muitas vezes se desprende no tempo, caindo em diferentes pontos no passado ou no futuro. Ele geralmente, mas nem sempre, se apega a viajar nos anos em que está vivo, e muitas vezes consegue interagir consigo mesmo ao longo do caminho. Mas ele não pode escolher quando esses ataques de viagem no tempo acontecem, ou para onde ele irá quando eles acontecerem, e embora ele eventualmente volte ao lugar de onde saiu, ele também não pode controlar quanto tempo essa jornada leva. Enquanto isso, a garota corre para a beira da floresta atrás de sua casa, e entrega algumas roupas para um Henry de Tumblr de 41 anos muito real e muito nu. Theo James. Está tudo bem, veja, porque quando Clary crescer, e for interpretada por Rose Leslie, os dois vão se casar. Além disso, esta pode ser a primeira vez que ela conhece Henry, mas para ele seu primeiro encontro acontecerá quando ambos estiverem na casa dos 20 anos. Clara Bishiri, Rose Leslie, cresceu conhecendo e amando Henry, já que ele viaja no tempo para visitá-la desde que ela tinha 6 anos. Ela disse a todos que ele era seu amigo imaginário. Quando eles se conhecem na faixa dos 20 anos, ela fica emocionada ao vê-lo novamente, mas ele não sabe quem ela é, já que, para ele, suas visitas à clareira atrás de sua casa ainda estão no futuro dele, mesmo que estejam no passado dela. Ela também sabe que eles se casarão um dia, assim como muitos outros trechos sobre como outros aspectos de suas vidas aconteceram, apesar de nenhum deles ter acontecido por ela ainda. E se tudo isso lhe dá dor de cabeça, bem, confie que você não está sozinho. Confuso? Casos de amor interrompidos por viagens no tempo certamente podem ser, e este apresenta bastante confusão.
Mas o romance best-seller de Aldrene Fenegger derreteu muitos corações em 2003, quando ela apresentou pela primeira vez Henry, um homem com uma anomalia genética que faz com que ele se desprenda no tempo, e Clary, a garota que cresce com ele visitando-a em intervalos regulares. Aqueles que não leram o romance podem estar familiarizados com a história por meio do filme de 2009 estrelado por Eric Bana e Raquel M.C. Adams. Isso não acontece ao longo da vida de Henry. Somente depois que ele conhece Clary e percebe que ela é seu destino, ele começa a voltar incontrolavelmente para sua casa de infância, onde eles jogam damas e ele ajuda com a lição de casa. A série de 6 episódios vem de Steven Moffat, que provavelmente é mais conhecido por seu tempo como showrunner de Doctor Who e Sherlock. E se você assistiu quase qualquer um de seus trabalhos lá, The Tim Traveler's Wife vai se sentir profundamente familiar. Para você, independentemente de você ter lido o livro no qual o programa é baseado. Afinal, Moffat ama nada mais do que uma história de amor contada fora de sequência, a menos que seja um mistério ridiculamente complicado, ou talvez uma jovem que se imprime em um homem em uma idade impossivelmente jovem e forma sua vida e personalidade em torno dela. Seus sentimentos por ele. Esta história é basicamente sua old series, é o que estou dizendo. Isso soa e pode ser lido como um relacionamento inteiramente inocente entre um homem adulto e uma garotinha. Vê-lo acontecer em nossas telas é uma experiência totalmente diferente, que Steven Moffat reconhece escrevendo piadas desconfortáveis de higiene nessa cena no primeiro episódio. Foi amor à primeira vista? A jovem Clary pergunta sobre a esposa que Henry diz ter, deixando de fora o detalhe de que é ela, no futuro. Em vez disso, ele responde desconfortavelmente: Deus, espero que não, enquanto se afasta dela. E, como tal, é uma tempestade quase perfeita de tudo o que é ótimo e terrível sobre Moffat como contador de histórias. Na superfície está uma história que parece arrebatadora e dolorosamente romântica. Uma ode ao destino e ao destino que diz que acabamos com a pessoa com quem deveríamos estar, apesar de nossos melhores esforços em contrário, e que insiste que nossas escolhas são nossas, mas também as decisões que sempre tomávamos. A determinação de Henry e Clary de estarem juntos, ao longo de anos e vidas, é intensa e mágica, e Leslie e James certamente têm uma química ardente juntos. A forma hábil como a série tece vários elementos da vida de Henry e em torno de si é bem feita. Algumas das melhores cenas da série são quando Henry compartilha o tempo de tela com várias versões de si mesmo, e a estrutura de entrevista do cinegrafista nos permite ter uma noção de o pedágio de viver dessa maneira inevitavelmente cobra de ambas as partes. Para seu crédito, James lida com essas cenas da melhor maneira possível, cuidadosamente emprestando um comportamento reto e distante a Henry, que se torna mais frenético à medida que o personagem amadurece e Leslie, mais paqueradora, assume o controle, a partir dos 16 anos. Um homem adulto interagindo com a mulher, com quem ele acabará dormindo enquanto ela é uma criança brincando com um cavalo de brinquedo. Ele está estranho com isso, e com razão. Portanto, nós também. A interpretação de Moffat de Clary certamente deve muito tanto a Amelia Pond, de Doctor Who, a garota que esperou, por metade de sua vida por um misterioso astronauta viajante do tempo, que uma vez apareceu em seu jardim para retornar, quanto a River Song, a atrevida arqueólogo cuja história de amor com o doutor ocorre na ordem inversa, e também requer um guia prático de datas para rastrear. E enquanto Rose Leslie faz o seu melhor, sua Clary está cheia de uma raiva profunda e fervente que o show nunca parece querer olhar muito de perto. É difícil não sentir que essa é uma história que já vimos antes. Não que isso importe, já que ele está trabalhando com um best-seller de grande sucesso e contratou James, um dos corpos mais firmes do ramo, para cair nu em nossas telas várias vezes por episódio. A vida é dura, e quem sou eu para negar aos românticos excitados sua porção semanal de presunto traseiro da TV má? Além disso, homens nus que viajam no tempo têm uma base de fãs na TV. Apareceu com força quando Ioan Gruffudd continuou reencarnando em seu traje de aniversário para a série da ABC de 2014 Forever, e certamente vai sintonizar isso. Bastante daqueles que amaram o romance não terão problemas em ignorar as implicações mais assustadoras da história, porque a situação de Henry é muito mais perturbadora. Ele não pode controlar quando viaja ou onde acaba, seja no tempo ou na localização. Sua única garantia é que quando e onde quer que ele chegue, ele estará nu, sem dinheiro e com fome, e provavelmente terá que brigar com alguém por roupas e comida. Isso também significa que a história de Henry não pode terminar bem, uma conclusão que o primeiro episódio prenuncia em várias cenas. Parte do problema